Olá, amigo do Planeta Livre! Hoje vamos falar sobre civilização, barbárie, Império Romano e a soma não zero. Caneta, papel na mão e roda a vinheta. Olá, amigo! Sejam bem-vindos ao Planeta Livre. Fiquei aqui algum tempo sem postar alguma aula, algum vídeo no canal, mas vamos retomar esta missão de levar a você conteúdos, mesmo com uma edição simples. Nós não temos os bilhões, os milhões que os grandes canais têm. Entretanto, o importante aqui é o conteúdo e vocês, obrigado por assistir, por acompanhar o nosso trabalho. Se inscreva nesse canal, dê seu like, compartilhe com seus amigos. Todos nós sabemos e aprendemos nos livros de história sobre a civilização romana, o Império Romano, o antigo Império Romano. Então, quando Roma, depois de alguns séculos aí, sendo tomado assim pouco a pouco pelos bárbaros, no ano de 476 depois de Cristo, Roma do Ocidente foi invadida e foi decretado aí o fim do Império Romano do Ocidente. Quando isso aconteceu, um escritor chamado Jerônimo, considerado um pai da Igreja católico, ele disse: o mundo caiu em uma cidade. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que, na época, comparado com outros povos que não eram cristãos, que não tinha estrutura política, cultural e infraestrutura arquitetônica, a engenharia romana, como isso não era natural, não era visível, perceptível de povos bárbaros, que eram povos nômades, agrários ali, Roma representava o esplendor da civilização. E para os romanos, os bárbaros, que eram os povos germânicos e outros povos, estavam ali dentro do Império Romano, procuravam a todo momento invadir o Império Romano, odiavam Roma. Esses povos eram considerados bárbaros, porque os romanos se auto-intitulavam povos superiores, povos civilizados. Entretanto, esse etnocentrismo não é característica exclusiva dos romanos. Os gregos eram assim e outros povos também da antiguidade eram assim. Se você perguntar o que é um bárbaro, o que significa o termo bárbaro, ela em diversos momentos na história ela vai significar algo diferente. Houve um momento na história e provavelmente hoje ainda existem pessoas que são evolucionistas. Para eles, bárbaros são pessoas que são grupos, são sociedades que não avançaram na escala evolutiva de estrutura social. Então, os índios, sociedades que vivem ainda em um sistema tribal de chefaria, para o evolucionista seria um bárbaro. No século XIX, em vários textos aqui no Brasil, vários jornais a gente vê isso. Textos mesmo de políticos como o Visconde do Uruguai, outros tantos, se referem às populações interiores do Brasil, interioranas do Brasil, que viviam em meio à natureza, não viviam ali na cidade, no cosmopolitismo da cidade, da vida urbana, chamados de bárbaros. Os gregos chamavam os outros povos de bárbaros. Então, para quem se acha civilizado, seja no contexto de cidade versus rural, cidade versus campo, Império Romano versus outros povos
Bárbaro sempre foi uma terminologia para se referir a pessoas, a povos rudes, não dominavam a escrita, não tomavam banho, falavam um idioma diferente, né, do deles, não tinham um sistema jurídico, simbólico, do ponto de vista romano, eram considerados bárbaros, era um termo bem depreciativo. Mas os romanos se achavam superiores. Aqui o livro de Robert Wright, né, que nós vamos agora apresentar mais uma vez. Nós estamos numa sequência aí só sobre o livro de Robert Wright, não zero, né? Não zero, a lógica do destino humano. Os romanos, né, que eram povos superiores, eles tinham ali provavelmente, né, banhos públicos onde praticavam orgias sexuais. Nero matava cristãos, tocava fogo em cristãos. O imperador Tito matou mais de 2.000 judeus para comemorar o aniversário de seu irmão. Então você vai ver várias cenas, várias atitudes que do ponto de vista nosso é bárbaro. É a questão da relação do homem com mulher, o status da mulher na sociedade, o autoritarismo que o pater família tinha com a sua prole, com o seu clã. Para nós hoje é bárbaro, mas para os romanos isso era civilizado. Então o conceito bárbaro, civilização, ela vem se modificando. Tomando por base que o cristianismo ele sofisticou a sociedade, né? Ela pôs a termo várias práticas que, por exemplo, sacrifício de crianças, descarte de crianças com defeito. Se um pai romano não quisesse educar, criar o filho, ele jogava no lixo ou dava para abandonava. Todas essas práticas, elas hoje, por influência cristã, elas foram tidas como pecado, abominável. O conceito da mulher, da virgindade, da família, da monogamia, do respeito, são questões hoje derivadas, tributárias do cristianismo. Então, para quem entende dessa forma, práticas romanas eram práticas bárbaras. Todavia, os romanos se achavam civilizados. E você não pode negar também é o status de Roma diante do mundo. Embora com todas essas práticas, sob a ótica cristã, são coisas bárbaras, né? Então, eu acho que ser contra o aborto, onde a mãe não pode assassinar seu bebê, seria um ato bárbaro do ponto de vista não cristão? Deixa essa pergunta. O que você acha? Respeitosamente, deixe seus comentários abaixo. O que eu quero dizer é que, embora uma visão anacrônica que eu estou tendo aqui, né, julgando os hábitos romanos, para um romano não era assim. E Roma se tornou a cidade eterna, né? Era declarado pelos poetas. Jerônimo era um desses. Quando Roma caiu a cidade eterna. Interessante, é muito forte, né, esse termo. Pois bem, Roma era uma civilização poderosa para a época, tinha uma infraestrutura, uma arquitetura, um simbolismo cultural, religioso, que os outros povos não tinham. De certa forma, não dá para negar que não era uma civilização forte. Mas, para lançar luz à questão, os povos bárbaros, como Robert Wright, ele vai partir da tese, que é uma tese muito boa, cara. É uma premissa interessante. A soma não zero, ou seja, já falei de vídeos anteriores, eu vou repetir. A soma não zero, gente, é trocas culturais, contatos de duas civilizações ou de mais civilizações. Seja contatos pelo comércio, seja por vizinhança, seja por estudo, seja por literatura, seja pela guerra.
Esses contatos promovem em todos os envolvidos um certo lucro. É uma soma de cultura lucrativa, não zero, que vai contrapor a tese marxista. A tese marxista parte da premissa que é soma zero. Os Estados Unidos é muito rico porque muitos povos são pobres. Ou seja, exemplo, o João é pobre porque o Ricardo é rico. Então, um oprime o outro, uma visão de opressor e oprimido. É uma visão de soma zero. Então, mesmo os povos bárbaros, tidos como povos inferiores, rudes, do ponto de vista romano, as trocas comerciais circulavam intensamente. Artefatos, trocas culturais, como, por exemplo, o arado, o estribo, o arqueiro, e outras trocas comerciais, econômicas, quando Roma passou por aquela fase que já estava muito expandido o seu território, e foi uma fase no Império Romano onde não teve tantas guerras, porque o Império Romano se fortalecia através das conquistas, um período onde não passou a não ter tantas conquistas, logo isso trouxe para o Império Romano uma crise econômica, crise na falta de mão de obra, falta de escravos. Neste período, os romanos começaram a negociar com os bárbaros com relação a terras em troca de exército, de pessoas para defender, para integrar ao exército romano. O Império Romano chegou a tal ponto que controlar as fronteiras passou a ser uma tarefa quase impossível. O exército romano já estava numa fase já muito mesclada entre romanos e soldados que não eram romanos. Havia até mesmo políticos no interior da política romana, como senadores, de origem bárbara. Então a simbiose já estava muito. Os bárbaros já estavam se infiltrando no Império Romano ao ponto de destruir praticamente o Império Romano, enfraquecer de forma militar, política e cultural. Para isso eu indico Mário Ferreira dos Santos, A Invasão, a queda vertical, invasão vertical dos bárbaros, algo assim. E aí, o que você está achando? Curta nosso vídeo aí, ó, deixe os seus comentários, siga nosso canal, seja um planeta livre aí. Outra coisa que Robert Wright vai identificar, que é até óbvio, entretanto, nas correrias dos estudos a gente não presta muita atenção, que na base, na gênese de toda civilização, existe uma fase bárbara, né? Os astecas, eles eram nômades, eram tribos ali que foram guerreando, travando guerras com as outras tribos e passou a dominar. O Império Romano também não veio, assim, nasceu o Império Romano, nasceu de vários povos ali na região do hoje, norte da Itália, enfim. Contribuição de outros povos, como os etruscos, por exemplo. Então, todos esses grandes impérios vieram de uma fase similar ao que eles identificam os outros de bárbaros. Depois que eles se estabelecem, subjugam as outras nações, os outros povos, aí eles são os filhos do sol, né? Somos filhos dos deuses. Esse etnocentrismo, pessoal, é básico. Ele é natural da sobrevivência de qualquer sociedade. Quando o jornalista lá daquela emissora que não se pode falar o nome, o fulano de tal é etnocêntrico, o etnocentrismo europeu. Ora, o etnocentrismo em si, ele é um fato, ele é um elemento natural. Impossível não ser. É impossível você nascer no interior de uma cultura com uma riqueza simbólica natural de sua cultura, porque toda cultura é rica, como dizem os atuais antropólogos. Você não vai ter a visão de mundo a partir de uma cultura que você desconhece.
Ora, você conhece aquela cultura, aquele simbolismo, ele está internalizado, naturalizado na sua alma. É logo que você vai olhar o mundo através dessas lentes, das lentes da sua cultura, etnocêntrico. De uma forma acadêmica, nós aprendemos a olhar de uma forma relativa, de uma forma acadêmica, gente. Mas isso não é in natura, não é condição sine qua non de qualquer sociedade. As pessoas não pensam assim como um cientista na faculdade, eles não têm esse pensamento. É um impulso natural de qualquer sociedade a sobrevivência e a valorização de seus símbolos. Mas caminhando aqui para o final, já está um pouco muito estendido, o Império Romano foi invadido pelos bárbaros. Antes disso, outra coisa, os gregos também faziam muito comércio com celtas. Comércio, um dos produtos era sal, que eles negociavam com celtas. Então, pessoal, é isso, né? Todos os grandes impérios foram construídos a partir de trocas culturais. Mas por que Roma caiu? Segundo Robert Wright, Roma chegou naquela fase de stand-by, né? Onde não tinha mais para onde crescer, ficaram acomodados com suas próprias conquistas, um contexto político já miscigenado, o exército já mesclado com pessoas de outras etnias. Então, as trocas não zero, as trocas que eram dadas, ou que eram ocorridas através da guerra, do comércio, passou a ser enfraquecidas. E chegou um momento que o sistema de trocas, onde você está sempre trocando, gerando influências e sendo influenciado, troca de símbolos, comércio, cultura e etc. Isso na ausência de guerra, na ausência de um comércio externo, Roma foi se fechando em si mesmo. Além do mais, vocês vão ver que os imperadores romanos gastavam demais, né? Então isso tudo enfraqueceu Roma, muito gasto, muita despesa pública, muito endividamento, muita luxúria, muito luxo. E daí, quando perceberam, Roma já era mais bárbara do que Roma, né? Gostou do vídeo? Se inscreva, compartilhe com seu amigo. Aqui é César Augusto. História para dentro da cabeça.